o ministro Silvio Almeida e também a ministra Aniele Franco participariam de uma mesa na Bienal do Livro, que começa hoje em São Paulo. Participariam de uma mesa no domingo, junto de outros ministros ou de outras ministras do governo, Sônia Guajajara e também ministra da Cultura Margarete Menezes, para falar de bibliotecas na formação de um mundo melhor. Certamente essa mesa não vai acontecer, a Bienal ainda não se pronunciou. Vamos para Brasília então, Lana Canepa está aqui com a gente, tem mais informação da repercussão, bastidores em Brasília, dessa notícia que movimentou bem a capital federal, né, Lana? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Renan, boa tarde para você, para a Ju Rosa e para a Adriana Araújo, para todo mundo que está com a gente. Sim, eu tenho uma apuração sobre como foi a conversa inicial ali, a primeira fala de Silvio Almeida, ontem à noite ainda, no Palácio do Planalto, com o advogado-geral da União, controlador-geral da União, o ministro Vinícius de Carvalho. Ele foi ouvido, o Silvio Almeida, já numa primeira versão muito parecida com a nota que foi publicada na noite de ontem. Ele se defende, diz que não cometeu nenhum tipo de irregularidade ali no trato com a ministra Aniele Franco e jurou pela própria filha de 1 ano que não assediou a ministra. Não há ali entre os dois, né, entre o ministro Silvio Almeida e a ministra Aniele da Igualdade Racial, nenhuma relação de hierarquia. Eles estão no mesmo patamar, eles ocupam cargos estratégicos na esplanada dos ministérios. Então, há que se falar em importunação, mas ainda assim, mesmo que a gente não entre nos detalhes, como a Adriana já colocou aqui, o silêncio da ministra Aniele é ensurdecedor. Quando vem uma denúncia à tona envolvendo o nome de um ministro, se ele não desmente, é importante que todo o processo seja investigado. Então, seguindo a ordem do presidente Lula, ele já foi ouvido na noite de ontem, ela foi ouvida na manhã de hoje. Também pelo mesmo time, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União. Logo mais o presidente, acompanhado também desses dois nomes, vai ouvir ministros, né? Depois vai ouvir ministras, depois vai ouvir Aniele, depois vai ouvir Silvio Almeida. E até o fim do dia a gente deve ter um desfecho que já fica claro, porque o primeiro posicionamento público, além das notas que vieram, foi da primeira-dama Janja, com uma foto em que ela apoia Aniele Franco. E aí eu consegui apurar o seguinte: sim, essa informação de que a Aniele teria sofrido algum tipo de assédio por parte de Silvio Almeida já circulava aqui em Brasília há alguns meses, mas a denúncia não tinha sido realmente formalizada. Ela comentava isso em tom de desabafo com pessoas próximas, foi isso que eu consegui apurar. Então agora sim, há formalmente uma denúncia, né, que ganha corpo com a nota da ONG Me Too, e uma investigação por parte do governo, aí sim, envolvendo Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Ministério da Justiça, Comissão de Ética da Presidência da República, Polícia Federal e Ministério Público. A mobilização é muito grande, porque a gente sabe que o tempo da política é diferente do tempo da justiça, obviamente. O ministro vai ter todo o espaço do mundo para se defender, para colocar suas versões e pode, inclusive, voltar ao cargo, mas hoje, como a Adriana bem colocou, o tempo da política é uma contagem regressiva para reduzir o desgaste, a necessidade de um afastamento para que o ministro se defenda, foi o que eu ouvi, pelo menos até agora, aqui na capital federal. Bom, Olana, e politicamente são 2 ministros. Um ministro de Estado, à frente de uma pasta muito importante, que é a pasta dos direitos humanos, que entre as atribuições desse ministro está, inclusive, a defesa do direito das mulheres de que seus corpos sejam respeitados, e essa é uma causa que a gente precisa muito de apoio, porque ainda é uma luta constante para que as mulheres sejam respeitadas em todos os ambientes, e uma ministra de Estado, à frente da pasta de igualdade racial, outra pasta emblemática para o governo Lula. Então, se há uma acusação, politicamente fica praticamente impossível o presidente Lula não afastar Silvio Almeida, porque seria, não que isso seja um julgamento, uma definição de culpa dele, mas não afastá-lo representaria escolher um lado mais forte. Porque se ele é acusado, se a Me Too assegura que são algumas vítimas, se tem o que você acaba de trazer, a apuração de que a ministra já vinha desabafando com seus pares de um assédio, e se o presidente Lula diz, vamos esperar o tempo da justiça, e não toma uma decisão agora, uma decisão política, de alguma forma ele fortalece Silvio Almeida e enfraquece Aniele Franco. Então, por isso que fica praticamente impossível
não tomar uma decisão política agora. E se me permite acrescentar mais uma coisa, Adriana, causa muito estranhamento também, Lana, a posicionamento, o vídeo postado pelo Silvio Almeida ontem, fazendo a defesa, e faz sentido com isso que você está trazendo, Lana, dessa apuração de que já há algum tempo, alguns meses, havia essa história, esses desabafos que a Aniele Franco fazia. O ministro responde falando de uma tentativa de complô, praticamente, contra ele, contra o trabalho dele no ministério que ele lidera. Então, se havia um problema que via se estendendo por meses, tanto por parte da Aniele quanto relatos do ministro Silvio Almeida, por que ninguém fez nada? Ninguém do governo, não tinha alguém para apaziguar, para mediar essa discussão? É um outro ponto que também vai precisar ser respondido, né? Exatamente. Formalmente não havia nenhum tipo de denúncia, né? Então dependia muito dela tomar essa iniciativa de ir a público e formalizar uma denúncia, pelo menos foi o que me disseram. Então, a própria Controladoria Geral da União disse ontem que não investiga ministro e que não tinha nada formalmente aberto, nenhum pedido para investigar esse caso. E o que está sendo tocado lá no Conselho de Ética da Presidência, na Comissão de Ética da Presidência, não tem potencial para derrubar o ministro do cargo. A gente sabe que eles podem sugerir o afastamento, e não é nada para já, é para ouvi-lo, para ver as imagens da Polícia Federal, entra também em campo para essa investigação. Então, por que isso não avançou antes? Porque não teve denúncia formal, foi o que eu ouvi. Mas é claro que sim, como vocês bem colocam, agora a decisão é política, ele vai ficar do lado de qual vítima? Né, da que está dizendo que é mentira, da que está em silêncio, sinalizando uma mulher, sinalizando que foi vítima. Tão poucas mulheres na esplanada dos ministérios e sustentar uma ministra acusada de sofrer e que estaria respaldando uma acusação de assédio. É muito complicada a situação. Então tem a cobrança já dos movimentos sociais, né? O Movimento das Mulheres Negras publicou uma nota dizendo que decidem se solidarizar com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, nesse momento tão difícil e perturbador. Testemunhamos, diz a nota, e reafirmamos que, mesmo ocupando espaços de poder e decisão, mulheres negras seguem desprotegidas e vitimizadas por uma cultura misógina que rege a sociedade brasileira. E lá, ao final, eles dizem que reiteramos a solidariedade a Aniele Franco, segunda mulher a ocupar a maior posição ministerial no Ministério da Igualdade Racial. Seu trabalho, realizado com muito empenho, habilidade política e qualidade técnica, não deve ser eclipsado por lamentáveis episódios como esse. Avante, ministra, diz a nota, e o Ministério também publicou uma nota. Enfim, tem aí a reação, não só com o story da Janja, né, com uma foto, e que muita gente sai em defesa de Aniele Franco. O Ministério das Mulheres reafirmou que a prática de qualquer tipo de violência e assédio contra a mulher é inadmissível e não condiz com os princípios da administração pública federal e da democracia. As denúncias de assédio envolvendo o ministro, que vieram à tona, são graves e serão apuradas pela Comissão de Ética da Presidência da República, conforme informado pelo Palácio do Planalto. Essa é a nota do Ministério das Mulheres, o governo tentando se antecipar, porque sabe o tamanho do poder de contaminação que uma crise como essa tem. É um governo que tem isso como bandeira. Então, esse caso fere de morte uma das principais bandeiras do governo, que é a defesa das mulheres, né? A proteção das mulheres. Vamos ver o que vai dar logo mais. Lana, você está falando sobre isso e a movimentação de mulheres dentro do governo, ela vai crescendo. Estou acompanhando aqui a manifestação nesse momento da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, manifestando através do Instagram um apoio à ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ela coloca uma foto escrito assim, ela beijando também a Aniele Franco, escrevendo: "Seguimos juntas, um abraço gigante e forte como você". Então, isso que você está trazendo, Lana, é importante, que você está vendo que vai crescendo o apoio, inclusive dentro do governo, à ministra Aniele Franco.